janeiro de 2023. A Americanas, uma das maiores varejistas do Brasil com quase um século de história, anuncia ao mercado uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Para você ter uma ideia do tamanho desse número, é como se 16 empresas do tamanho da Magazine Luiza simplesmente evaporassem da noite para o dia. As ações despencaram 80% em questão de horas. Investidores perderam fortunas. Fornecedores entraram em pânico. E o Brasil inteiro se perguntou a mesma coisa. Como uma gigante centenária, auditada, com ações na bolsa e milhares de funcionários, conseguiu esconder um rombo desse tamanho por tanto tempo? Essa é a história de como a Americanas não quebrou por causa da concorrência, nem por causa da internet, e muito menos por falta de clientes. Ela implodiu por dentro. E o mais assustador é que todos os sinais estavam lá, visíveis, gritando, mas ninguém quis enxergar. Porque enxergar significaria admitir que o problema não era um erro pontual, era o sistema inteiro. Para entender como isso aconteceu, você precisa voltar comigo até o começo. A Americanas nasceu em 1929, no Rio de Janeiro, como uma loja de departamentos no estilo americano. Durante décadas, ela se tornou sinônimo de varejo popular no Brasil. Todo mundo conhecia, todo mundo comprava. As lojas vermelhas estavam em praticamente todas as cidades do país. Nos anos 90 e 2000, a empresa se modernizou, abriu capital na bolsa, expandiu agressivamente e se associou a marcas poderosas. Junto com lojas americanas, o grupo controlava a B2W, que operava Americanas.com, Submarino e Shoptime, disputando de igual para igual com gigantes como o Mercado Livre e Amazon. O diferencial da Americanas sempre foi a capilaridade. Ela estava presente onde ninguém mais estava. Pequenas cidades, bairros afastados, lugares onde o e-commerce ainda demorava dias para chegar. A Americanas era parte do cotidiano do brasileiro. Comprava presente de aniversário lá. Comprava material escolar. Comprava perfume, brinquedo, eletrônico. Era conveniente, conhecida, confiável. Pelo menos era o que todos pensavam. Mas enquanto a marca brilhava nas ruas, algo muito diferente acontecia nos bastidores. A partir de meados dos anos 2010, a empresa começou a usar uma prática financeira chamada de risco sacado. Basicamente funciona assim. A Americanas comprava mercadorias dos fornecedores, mas não pagava à vista. Em vez disso, ela acertava com os bancos para que eles pagassem os fornecedores imediatamente. E a Americanas pagaria os bancos depois, com desconto. Na teoria, isso seria uma forma inteligente de gerenciar o fluxo de caixa. A empresa conseguiria vender a mercadoria antes de ter que pagar por ela, usando o dinheiro da venda para quitar o banco. Parece razoável, certo? O problema é que a Americanas começou a usar essa engrenagem não para financiar vendas futuras, mas para cobrir buracos do presente. E quando você usa dinheiro de amanhã para pagar contas de hoje, eventualmente amanhã chega. Aqui é onde a história começa a ficar tensa, porque o risco sacado, que deveria ser uma ferramenta, virou um vício. A cada trimestre, a empresa reportava resultados positivos, crescimento de receita, expansão de lojas. Os números pareciam sólidos, as ações subiam, os investidores confiavam. Mas por trás dos balanços, a realidade era completamente diferente. A Americanas estava registrando essas operações de risco sacado como se fossem receitas operacionais normais, quando na verdade eram passivos, dívidas que precisavam ser pagas. Em termos simples, ela contabilizava dinheiro emprestado como se fosse lucro. E quanto mais ela fazia isso, mais ela precisava fazer de novo para sustentar a ilusão. Era uma bola de neve financeira. Mas ninguém de fora sabia. Auditores externos revisavam os números e aprovavam. Analistas de mercado elogiavam a gestão. Investidores institucionais colocavam bilhões na empresa. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente. Só que não estava. Porque a matemática sempre cobra a conta. E quando a fraude é sistemática, quando ela vira parte da cultura, quando ninguém internamente tem coragem ou interesse de parar, a única pergunta que resta é: quanto tempo até explodir? No caso da Americanas, a resposta veio em janeiro de 2023. O novo CEO, Sérgio Rial, que havia assumido há poucos dias, começou a revisar os números da empresa e encontrou inconsistências gigantescas. Ele aprofundou a investigação e descobriu o impensável. Havia um buraco de aproximadamente 20 bilhões de reais que não constava nos balanços oficiais. 20 bilhões em dívidas escondidas, maquiadas, contabilizadas de forma fraudulenta ao longo de anos. E o mais chocante, isso não era obra de uma pessoa, era estrutural.
Envolvia múltiplos executivos, múltiplos setores, múltiplas camadas de decisão. Era o sistema. Sérgio Rial fez o que qualquer gestor responsável faria. Comunicou imediatamente ao conselho, aos acionistas e ao mercado. No dia 11 de janeiro de 2023, a Americanas divulgou um fato relevante, informando sobre as inconsistências contábeis. A reação foi imediata e devastadora. As ações caíram mais de 75% em poucas horas. O valor de mercado da empresa evaporou. Investidores perderam bilhões. Fundos de pensão, que tinham grandes posições em Americanas, viram seus patrimônios derreterem. Pequenos investidores, que acreditavam na solidez de uma empresa centenária, perderam suas economias. Foi um dos maiores choques do mercado de capitais brasileiro em décadas. Mas o estrago não parou por aí. Fornecedores que já enfrentavam atrasos nos pagamentos entraram em pânico total. Muitos dependiam da Americanas como cliente principal. Sem receber, não tinham como pagar suas próprias contas, seus próprios funcionários. A crise se espalhou em cadeia. Bancos, que haviam financiado as operações de risco sacado, correram para entender a extensão do problema e proteger seus créditos. Funcionários das lojas, mais de 40 mil pessoas espalhadas pelo Brasil, ficaram sem saber se teriam emprego no mês seguinte. E o pior, a confiança, que é a base de qualquer operação de varejo, simplesmente desapareceu. Clientes pararam de comprar com medo de não receberem produtos. Cartões de crédito suspenderam parcerias. O ecossistema inteiro em torno da Americanas entrou em colapso. Em 20 de janeiro de 2023, apenas 9 dias após a revelação, a Americanas entrou com pedido de recuperação judicial. Era oficial. Uma das maiores varejistas do país, com quase 100 anos de história, estava quebrada. A dívida total reconhecida chegou a 43 bilhões de reais, sendo cerca de 20 bilhões relacionados às fraudes contábeis e o restante em passivos operacionais normais. 43 bilhões. Para colocar em perspectiva, é mais do que o PIB de diversos estados brasileiros. É um número tão grande que é difícil até compreender. Agora vem a parte que ninguém quer falar, mas que é absolutamente central para entender essa história. Porque a pergunta que todo mundo faz é: como isso passou despercebido por tanto tempo? E a resposta é: não passou. Não realmente. Existiam sinais por toda parte. Analistas de mercado apontavam há anos que a Americanas tinha uma estrutura de capital estranha, com endividamento crescente mesmo em períodos de crescimento de receita. Alguns investidores questionavam a sustentabilidade do modelo. Fornecedores reclamavam de atrasos crônicos nos pagamentos. Mas esses alertas eram ignorados, minimizados ou explicados com narrativas convincentes sobre estratégia de crescimento e investimento em transformação digital. A verdade é que ninguém queria ver. Porque admitir que havia um problema daquela magnitude significaria questionar toda a estrutura de governança corporativa no Brasil, a eficácia das auditorias externas, a confiabilidade dos balanços publicados e, principalmente, significaria reconhecer que o rei estava nu. E aqui está o detalhe que muda tudo. A fraude não foi um acidente, não foi um erro de cálculo, foi uma escolha deliberada, repetida, institucionalizada. Durante anos, múltiplos executivos tomaram a decisão consciente de maquiar os números. E fizeram isso não porque a empresa estava mal, mas porque ela não estava crescendo tão rápido quanto o mercado esperava. A pressão por resultados, por crescimento contínuo, por números que impressionassem analistas e investidores, criou um ambiente onde mentir nos balanços parecia preferível a admitir uma desaceleração natural. É aqui que você percebe. O problema não era operacional, era cultural. Era sistêmico. Era sobre uma empresa que preferiu inventar uma realidade financeira paralela a enfrentar a verdade. Então, quando você junta todas as peças, o quadro fica cristalino. A Americanas não quebrou porque perdeu relevância. Ela quebrou porque decidiu esconder a própria fraqueza em vez de corrigi-la. Ela quebrou porque transformou uma ferramenta financeira legítima em um esquema de fraude contábil. Ela quebrou porque cultivou uma cultura onde ninguém dentro da organização tinha coragem ou incentivo para dizer: isso está errado, precisamos parar. E talvez o mais triste, ela quebrou porque o mercado, os auditores, os analistas e os investidores estavam mais interessados em acreditar na história bonita do que em fazer as perguntas difíceis. Existem 3 causas principais que explicam como uma gigante centenária pode implodir dessa forma. Primeira, incentivos errados. Quando executivos são recompensados exclusivamente por resultados de curto prazo, por crescimento trimestral,
Por bater metas financeiras, eles vão encontrar maneiras de bater essas metas, mesmo que isso signifique fraudar balanços. A Americanas criou um sistema onde mentir era mais vantajoso do que dizer a verdade. Segunda, falha completa de governança. Conselhos de administração que não questionam. Auditores que carimbam balanços sem investigar a fundo. Reguladores que confiam demais em processos burocráticos e pouco em fiscalização real. A estrutura inteira que deveria proteger investidores e garantir transparência simplesmente não funcionou. Terceira, cultura do silêncio. Dentro da organização, certamente havia pessoas que sabiam que algo estava errado. Mas entre saber e denunciar, existe um abismo. Medo de retaliação, pressão hierárquica, normalização do desvio, todos esses fatores contribuem para que fraudes sistêmicas se perpetuem. O erro não foi de uma pessoa. Foi de uma estrutura inteira que permitiu, incentivou e protegeu a mentira. E aqui está a grande lição que essa história nos deixa. A lição que vale não só para empresas, mas para qualquer organização, qualquer projeto, qualquer estrutura que depende de confiança e transparência. Quando você substitui verdade por narrativa, quando você prioriza a aparência sobre a realidade, quando você cria sistemas onde as pessoas têm medo de falar a verdade, você não está construindo algo sustentável. Você está construindo uma bomba relógio. A Americanas perdeu 20 bilhões de reais, destruiu a vida de milhares de funcionários, arruinou investidores e abalou a confiança em todo o mercado de capitais brasileiro. Mas ela não perdeu tudo isso por causa de um erro. Ela perdeu porque durante anos, talvez décadas, pessoas em posições de poder escolheram esconder problemas em vez de resolvê-los. Escolheram crescimento fictício em vez de sustentabilidade real. Escolheram proteger reputações em vez de proteger a empresa. No fim, não foi um erro isolado. Foi uma sequência de decisões que, juntas, construíram uma das maiores fraudes corporativas da história brasileira. E o que ninguém queria ver era simples: que o problema não estava lá fora, não estava no mercado, não estava na concorrência. O problema estava dentro. Sempre esteve. E quando você se recusa a olhar para dentro, quando você se recusa a enfrentar a verdade, eventualmente a verdade te encontra. E quando ela encontra, já é tarde demais.